Fala pessoal, depois de um longo inverno sem trazer atualizações e conteúdos ao canal Fabrício Nutri, a gente está de volta e dessa vez com um react, né, do canal Olá Ciência, falando sobre a quantidade de proteína nos produtos que se vende, sobre essa recomendação de proteínas, sobre esse possível exagero na quantidade de proteína das pessoas. Um vídeo que eu achei bem interessante, apareceu ali no meu feed do YouTube, assisti, gostei e queria trazer algumas pontuações sobre esse conteúdo. Então a gente vai assistir junto com algumas pausadas. Se você não gosta de assistir esse conteúdo no estilo React, convido vocês a irem no canal Olá Ciência e assistirem um conteúdo original. No vídeo de hoje eu vou revelar a farsa dos alimentos altos em proteína que invadiram o supermercado. Pão proteico, iogurte proteico, barra de proteína, agora tem até água com proteína. Só falta colocar proteína no cafezinho. Já tem? Será que você precisa de tanta proteína assim? Será que um produto alto em proteína é mais saudável? De onde vem esse vício em colocar proteína em tudo? Para descobrir se você realmente precisa desses produtos, vamos começar entendendo o que as proteínas fazem no corpo. De fato, proteínas são essenciais para a vida. Abrir uma ferida e precisa fechar, entra em ação o colágeno e a fibrina, proteínas que agem na reconstrução da pele. Realmente, tem proteína em tudo, né? Se você vai na área ali de saudáveis, por exemplo, né? Não sei se o mercado que você frequenta tem uma ala só de alimentos saudáveis, né? Mas geralmente os mercados estão fazendo isso agora. Cara, a maioria das coisas tem proteína. Eu já vi proteína com é, água, proteína na água, ou água com proteína, saborizada, uma espécie de suco, refresco proteico. Barra de proteína tem várias, né? Esses iogurtes proteicos tem várias marcas estão fazendo. Mas tem também macarrão com proteína, Rap 10 com proteína, pão de forma proteico, açaí com proteína. Realmente as empresas estão percebendo essa onda, né, de proteína, essa onda fitness, e estão colocando proteína em tudo e lucrando também em cima disso. Ficou gripado e precisa combater vírus? Começa a produção de anticorpos, que também são formados de proteínas. Precisa transportar vitamina e mineral pelo sangue? Entra a albumina e várias outras proteínas de transporte do sistema circulatório. E se o assunto é crescer músculo depois daquele treino puxado? Também é proteína que faz esse trabalho. Praticamente todo o processo bioquímico do nosso corpo, desde a multiplicação das células até a digestão do estômago, usam alguma proteína. Mas não é porque uma coisa é importante que a gente deve consumir mais dela, certo? O clássico exemplo é a vitamina D. Nos níveis ideais é ótimo, ajuda na saúde óssea e do sistema imune, mas se fica muito acima do valor de referência, pode dar até intoxicação no fígado. No caso da proteína é a mesma coisa, tudo tem limite. Muita proteína em excesso mesmo pode sobrecarregar os rins, e isso é um problema especialmente para quando a pessoa já tem alguma doença crônica nos rins. Pô, essa carne vermelha aqui tá feia, hein, cara? Caramba, dá nem vontade de comer isso aqui, mal passado pra caramba. Então, eu acho que essa é a parte que mais me chamou a atenção, né? Uma das partes que mais me chamaram a atenção, porque tem um erro aqui, na verdade. Uma dieta hiperproteica em pessoas saudáveis e sem problemas na função renal não vai causar problema nos rins. Isso daí eu escutava, cara, desde a época da faculdade, né? Hoje não se fala tanto, tá? Mas alguns anos atrás se ouvia muito, nossa, muita proteína vai causar um problema renal e tudo mais. Só que isso não é verdade, né? Você pode fazer uma dieta hiperproteica acima de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso e isso é seguro, tá? Esse mito aí que a proteína vai causar um problema renal, isso não procede, não tem base para isso, né? Como ele falou, como ele mencionou, se você já tem uma condição renal, alguma coisa do tipo, aí você precisa rever a quantidade de proteína. Sim, isso é verdade, realmente procede. Mas isso é um mito, dizer que uma pessoa sem problema nos rins, ou então sem nenhum tipo de antecedente, é totalmente saudável você ter uma dieta hiperproteica, né? Isso não vai fazer um problema para você. O que se discute hoje, na verdade, é a questão da longevidade, né? Dietas hiperproteicas, né, por um longo período pode acelerar o envelhecimento celular, né? Isso é o que mais está se discutindo hoje na nutrição
como um todo. Proteína de menos também faz mal e os sintomas aparecem, como eu expliquei nesse vídeo aqui. Acontece com muito estudante na faculdade quando mistura a vida corrida com falta de grana e uma alimentação toda desregulada. Falta de proteína gera unha fraca que lasca fácil, pele seca e pálida, cabelo fino e quebradiço, sem brilho, caindo mais. Esses são sintomas de falta de proteínas para produzir colágeno e queratina, que são essenciais para a pele, cabelo e unhas. Deficiência de proteína também gera deficiência de fatores de coagulação, levando a ferimentos que demoram mais para cicatrizar. Com pouca proteína, o corpo começa a priorizar o que é vital e também deixa a imunidade de lado. Então você pega mais infecção ou ela demora mais para passar. E aparece fraqueza, cansaço, perda de força porque a massa muscular, com falta de proteínas, começa a ir embora. E isso não é coisa só de idoso, viu? A gente já começa a perder massa muscular a partir dos 30 anos. Então, galera, comprar produtos... É perfeita essa introdução aqui sobre a proteína, né? Sobre tudo o que envolve a proteína no corpo e tudo mais. Bacana. Produtos com alto teor de proteína pode até fazer sentido. Mas olha isso aqui. Esses dias eu fui no supermercado e vi um pão sabor proteínas. Eu juro, eu fiquei alguns segundos olhando. Isso aqui é muito bom, né? Isso aqui é um exemplo aqui da quantidade de itens e produtos que estão no mercado com proteína. Eu acho que a tendência é piorar, tá? Daqui a pouco a gente vai ter mais produtos, né, com proteína, justamente para lucrar em cima dessa ideia fitness da galera. Pro rótulo tentando entender a promessa, afinal proteína não tem sabor. Sei lá, parece que estão querendo tanto colocar a palavra proteína em tudo, que se esqueceram que o meme sabor chocolate ou sabor café mostra que o produto é ruim, né? Mas aqui foi usado como se fosse um selo de qualidade, só porque teria mais proteína seria melhor. Ou então isso aqui, eu tava no sacolão e junto daqueles freezers que costumam ter água de coco e sucos naturais, estava ela, a água com proteína, que nem água é, tá? Cara, precisa chegar nesse ponto de pagar quase R$14 numa garrafinha de água que tem nome Hidro só pra aparecer. Caraca, isso aqui tá mais pra cara de um refresco do Chaves, sabe? Aquele refresco que é de tamarindo. É de tamarindo, mas é de laranja e tem gosto de maracujá. É o refresco do Chaves com proteína. Você quer água, mas não é água? Será que essa estratégia de adicionar proteína em alimentos do dia a dia, tornando eles verdadeiros suplementos, seria o ideal para uma alimentação mais saudável? Ou estamos falando de uma jogada de marketing? Uai, para descobrir nós precisamos saber quanto de proteína exatamente o corpo precisa por dia para funcionar bem. Para aí sim entendermos se a gente precisa aumentar essa quantidade com esses alimentos proteicos. Quanto de proteína precisamos? Parece uma pergunta simples, mas ela intriga os cientistas há quase 200 anos, e a verdade é que até hoje existe discussão sobre isso. Lá em 1840, um químico chamado Justus von Liebig estimou que um adulto precisaria de 120 gramas de proteína por dia, baseado na dieta de um grupo de trabalhadores alemães. Mas concorda comigo que definir um número fixo para todas as pessoas não faz muito sentido? Porque cada um tem um peso, um metabolismo, um consumo energético diferente dependendo das atividades. Eu vou te explicar como que cientistas resolveram essa questão e chegaram a um número, mas eu preciso confessar uma coisa. Eu, até pouco tempo atrás, não batia minha meta de proteína quase nunca. Não porque eu não sabia quanto eu precisava, eu fiz nutricionista. Uma coisa curiosa aqui, né? Ele se confunde aqui e fala assim, ele não fala, eu fui no nutricionista, ou então eu me acompanho com o nutricionista. Eu fiz nutricionista. Tadinho, mas ele errou aqui. Mas tudo bem, ele sabe a quantidade de proteína que ele precisa no dia a dia e não batia essa meta e provavelmente usava suplementos ou algum produto com proteína para bater. E tá tudo bem, tá? E realmente na vida corrida a gente às vezes não consegue, né, bater a meta de proteína por dia. Mas existem dois pontos importantes aqui. O primeiro é que a gente às vezes realmente não vai bater a meta de proteína por dia e tá tudo bem. Contanto que isso não aconteça muitas vezes, né? Por exemplo, 7 dias na semana. Dos 7 dias, 5 a 6 você conseguiu bater a meta de proteína. E você não conseguiu, 1 ou 2 você não conseguiu, cara, tudo bem, não tem problema. Isso não vai ser um problema para você ou para o seu objetivo, tá? Mas o outra questão é que no dia a dia, na vida corrida, não é que o único problema não é só não bater proteína, né? É porque a gente está muito propício a consumir produtos hiperpalatáveis, né? Produtos que não são muito saudáveis. E a gente fica muito afastado de uma dieta equilibrada, né? Uma dieta com frutas, vegetais, né? Baixa em alimentos ultraprocessados e com uma quantidade de proteína razoável. Então, na correria do dia a dia, a gente não consegue realmente ter uma boa alimentação, né? Não é só
bater a quantidade de proteína que é o problema. Qual era o mínimo? Por muito tempo, não sabíamos. Até que por volta dos anos 40, pesquisadores da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos chegaram na recomendação: entre 0,8 e 1 grama de proteína para cada quilo de peso que você tem em um dia, tanto para homem quanto para mulher. Abaixo... Essa recomendação a gente usa até hoje, tá? Na graduação ainda se utiliza essa recomendação de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso para pessoas saudáveis ou manterem a recomendação em dia. Então, não é um problema, né, você ter essa recomendação de 1 grama de proteína por quilo por peso. Tá? Não tem problema nenhum. Disso, o corpo é obrigado a queimar as próprias reservas de proteína do músculo e dos órgãos. Então, se você pesa 75 quilos, teria que comer no mínimo entre 60 e 75 gramas de proteína para não perder massa muscular e não entrar em deficiência. Mas esse número detectado aí na década de 40 era o mínimo. Nós ainda não sabíamos qual era a ingestão ideal de proteína para preservar a força, preservar os músculos durante o envelhecimento, durante o emagrecimento, para se recuperar de exercícios, para ter mais saciedade. Foi aí que vieram novos estudos mostrando que, em alguns casos, comer mais proteína poderia ser bom. E com esses estudos, o mercado de produtos proteicos foi criado. Afinal, quanto mais proteína fosse necessária, mais vendas esses produtos teriam. Isso aí foi por volta dos anos 2000. Um estudo feito em 2008 acompanhou mais de 2.000 idosos de 70 a 79 anos por 3 anos. E quem comia mais proteína, perto de 1,2 grama por quilo de peso, perdeu 40% menos massa muscular do que quem comia menos do que isso, na faixa de 0,7 grama por quilo. Ou seja, pessoal, comer um pouco mais de proteína pode fazer a diferença entre você... Essa recomendação para idosos aqui é real, né? O idoso ele tem uma necessidade maior de proteínas e a gente utiliza mesmo por volta de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso para idosos, né? Então, tudo bem. O idoso realmente é uma categoria que a gente utiliza, né, uma quantidade de proteína a mais. Ser um idoso que consegue ficar de pé sozinho e um idoso que não consegue nem se levantar. Depois, um outro estudo de 2018 viu que consumir mais de 1,6 gramas não gerava ganhos de massa muscular livre de gordura. Ou seja, a gente não precisa de... O estudo do Morton e do Phillips, né? São referências na nutrição esportiva, inclusive as recomendações que a gente utiliza hoje de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, né, para hipertrofia, vem, né, desses pesquisadores, principalmente do Phillips. Mais do que isso, a não ser que por recomendação de um nutricionista. Por isso, diante de todas as evidências que nós temos, o consenso do Guia Alimentar dos Estados Unidos, que vale para 2025 a 2030, recomenda comer entre 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Joga na calculadora e faz o cálculo para você. Eu que peso 86 hoje, eu preciso ali de 103 a 137 gramas. Só uma coisa aqui nessa recomendação americana, né? Essa necessidade maior de proteína, de 1,2 a 1,6 gramas para qualquer tipo de pessoa, não acho válido, tá? Não acho válido, e até porque não sei de onde eles tiraram essa recomendação maior de proteína. Uma recomendação de 1 grama por proteína por quilo de peso é super válido para pessoas saudáveis, tá? 1,2 a 1,6 a gente usa em outros públicos, né? Talvez pessoas buscando emagrecimento, hipertrofia, né? Atletas amadores, no caso, ou até profissionais também. Idosos, né, e outros públicos. Mas uma pessoa que não faz atividade física regularmente, né, que não tem um objetivo estético, não precisa dessa recomendação toda de proteína, porque a gente joga assim essa recomendação 1,2 a 1,6. E a pessoa que come ali 1 grama de proteína por quilo de peso parece que vai ter um problema de saúde, né, porque está abaixo da nova recomendação. E não é o caso. O número exato vai variar dependendo do seu nível de atividade física, da sua idade, do seu objetivo e da quantidade total de calorias que você precisa. Com acompanhamento nutricional, essa margem pode subir até para 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, sem que cause um excesso de proteínas no corpo. Ok, agora eu te pergunto, é fácil conseguir tudo isso? Talvez não seja. E é nessa dúvida cruel que a indústria se apoia. Na verdade, ela se apoia na ideia de que buscar proteína o tempo todo é bom, é saudável. Afinal, tecnicamente é um nutriente muito importante para o corpo e que pode ser que seja muito difícil de bater as metas. Será mesmo? O que os produtos alto em proteína escondem?
Sendo bem sincero e me baseando na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, que avalia os nossos hábitos, 97% dos brasileiros já batem o mínimo de proteína de 0,8 gramas. Então, deficiência de proteína na nossa população é muito raro. Só que 0,8 nunca foi a quantidade ideal, né? É o que você precisa para não ficar doente. Além disso, se você é minimamente ativo ou se precisa manter a massa muscular porque é um idoso, a recomendação de proteína é maior. Nutricionistas costumam trabalhar com 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso para pessoas sedentárias e de 1,4 a 2 gramas para quem é mais ativo ou idosos. Mas olha como até para esses casos de maior necessidade, nós não precisamos sair estocando barrinha de proteína em casa. Um homem de 80 quilos que não é atleta precisa de 100. Depende muito, tá? Essa recomendação varia muito para cada pessoa. Não é tão engessado assim. A gente não pode fazer uma conta de bar e falar assim, vamos trabalhar com, sei lá, 1,4 para todo mundo e tá ótimo, abraço. Depende de vários fatores. 12 gramas de proteína por dia, 1,4 gramas por quilo de peso. Isso significa que 2 ovos e um copo de leite no café da manhã, um filé de frango com arroz e feijão no almoço, um iogurte à tarde e um bife com arroz e feijão no jantar já são mais do que suficientes, provendo 112 gramas de proteína que ele precisa. Isso sem contar legumes, pães e frutas que também... Pô, um filé de frango não tem 40 gramas de proteína, cara. Não tem. Algumas tabelas de composição de alimentos, tipo a TACO, né? Dá uma referência de 32 a 36 gramas de proteína por 100 gramas de filé de frango, o que já é até muito. Outras tabelas de composição de alimentos têm a mesma referência do filé de frango, 100 gramas, entre 22 a 25 gramas de proteína. Então isso muda conforme a tabela de composição. Mas, geralmente, né, a TACO superestima, né, proteína animal em 100 gramas de proteína animal. Geralmente eu trabalho com valor abaixo, né? Não uso tanto. Agora, 40 gramas em um filé é muita coisa. Essa referência aqui, né, tá errada. Tem um pouquinho de proteína e podem contribuir com mais um pouco. Ele conseguiria bater a meta sem comer um único iogurte com proteína adicionada, sem selo 100% proteína, sabor proteínas ou sem água proteica, só comida de verdade. Agora, se esse mesmo homem fizesse exercício com o objetivo de construir massa muscular, ou mesmo de perder massa de gordura sem perder músculo, aí sim teria que aumentar mais as proteínas. E é aqui que começa a grande jogada da indústria. O Guia Alimentar Americano recomenda priorizar alimento proteico em cada refeição. E muita gente se baseia nisso, inclusive o mercado. Isso dá a impressão de que comprar iogurte, pão e até água com proteína é uma alternativa super saudável, mas não é bem assim, pessoal. Olha um exemplo mais concreto. Essa bebida láctea que vem escrito proteína na embalagem tem... Na verdade, mais um ponto desse novo guia, né? Você não precisa obrigatoriamente ter proteína em todas as refeições. Tá? Isso aqui é um exagero. É claro que se você faz 3 a 4 a 5 refeições por dia, né, e você tem, dessas 5 refeições, 3 tem proteínas, né, ok. O mais importante é a quantidade de proteína que você tem ao longo do dia, né, que você consome ao longo do dia. Você não precisa ter obrigatoriamente em todas as refeições proteína em todas elas. 15 gramas de proteína. Parece bom, né? Mas aí você olha os ingredientes e encontra leite semidesnatado, soro de leite reconstituído, caseinato de cálcio, concentrado proteico de soro de leite, amido modificado, cloreto de sódio, estabeleçantes, carboximetilcelulose sódica, fosfato de sódico, fosfato de potássio, celulose microcristalina e carragena, aromatizante, enzima lactase e edulcorante sucralose. Um ultraprocessado disfarçado de saudável só porque tem bastante proteína. Já esse aqui, de outra marca, me deixou chocado com a quantidade de sódio. São 475 miligramas, basicamente 23% da quantidade diária em uma garrafinha de 250 ml, fora a quantidade excessiva de aditivos também. Realmente, não só essa bebida láctea, né, mas também o próprio whey protein, também alguns deles, né, podem ser caracterizados ultraprocessados, mas não quer dizer que sejam ruins ou vilões, tá? Numa dieta equilibrada, se você tem uma boa alimentação, você pode utilizar esses alimentos para aumentar a quantidade de proteína sem problema nenhum, né? É claro que a gente não pode ser nem 8 nem 80. Por exemplo, se você tem um dia corrido ou então uma rotina muito corrida, você pode usar um produto ou outro. Eu acho difícil um cenário que uma pessoa faça o consumo exagerado desses alimentos. Tipo, sei lá, use 2 a 3 bebidas lácteas dessa de proteína ao longo do dia, todos os dias. Eu não consigo visualizar isso. Podem ter pessoas que fazem isso? Podem. Mas eu não acho que seja o cenário real da história. É claro que uma vez ou outra você vai para algum lugar, você vai, sei lá, para uma praia,
você vai viajar, você vai fazer alguma coisa e você usa esse tipo de alimento, o próprio whey protein também com alguma coisa, cara, não tem problema, tá? Você não precisa achar que isso está sendo ruim para sua saúde ou para sua alimentação. Será que precisamos disso para conseguir 15 gramas de proteína? Não. Uma fatia de pão de forma integral com 30 gramas de queijo Minas, cottage ou ricota e um copinho de leite integral entregam a mesma coisa. Ah, mas aí vem junto gordura e carboidrato. Tá, e por que isso seria ruim? Ele também vem com fibras, vitaminas e outros nutrientes que uma água proteica ou essa bebida láctea não entrega. Vem com a necessidade de você mastigar o alimento e comer com calma, aumentando sua sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando você a não ficar com fome rápido. Essa é uma diferença fundamental entre esses industrializados proteicos e um alimento que já é rico em proteína, como ovo, carne ou leguminosas. Eles fornecem vários nutrientes sem aditivos. O que a indústria tem feito de verdade é pegar a ideia que nós temos da proteína como algo bom, e realmente é, e colocar no rótulo um aviso para chamar sua atenção. Isso tem até nome na psicologia do consumo, é o efeito halo de saúde. Um selo natural, fitness, rico em proteína, realmente aumenta as vendas e diminui a leitura das informações mais importantes, as informações nutricionais. Eu falei sobre isso no meu vídeo, sobre as etiquetas de alto em, e parece que é exatamente isso que está rolando agora com a proteína. E tem um outro detalhe, produtos que têm mais proteínas são mais caros, né? Por puro marketing. Se você é realmente alguém que precisa aumentar o aporte de proteína por orientação nutricional, talvez a melhor forma não seja através desses industrializados, mas sim com suplementos, como o whey protein. Tudo bem que o whey protein ainda é um ultraprocessado, mas ele é uma proteína do soro do leite concentrada, com baixo teor de gordura e carboidratos. Tem aditivos, claro, mas é um suplemento para aumentar proteínas, não um alimento dito saudável. Sacou a diferença? Esses alimentos do supermercado aí com alto teor de proteína dão a impressão de estarem substituindo uma refeição inteira de forma saudável, mas só te fazem pagar caro para ter o que uma boa organização da sua rotina e da sua alimentação entrega. Isso porque eu nem falei de alguns produtos proteicos que adicionam colágeno ao invés de proteína do leite, como essas águas proteicas aí, sendo que colágeno é uma proteína de pior qualidade e que não tem todos os aminoácidos. Eu realmente não estou aqui para demonizar esses produtos. Eu mesmo tenho bebida láctea. É isso, né? Você pode utilizar ali o suplemento num contexto, né? Mas isso não vai ser um problema, né? O problema é quando você utiliza vários produtos desses industrializados que tem mais proteína, adição de proteína, e isso acaba substituindo uma refeição, né, rica nutricionalmente. Com proteína guardada aqui em casa para aqueles dias que eu tenho que sair para uma consulta médica e não vou conseguir comer, e aí a alternativa seria um salgado lá na feira. Nesses dias esses produtos quebram galho, mas como eu sempre digo, o que vale é o... Perfeito esse comentário aqui, né? Tem muito produto aí adicionando colágeno, tem muito produto que é colágeno e se vende como whey protein. Contexto geral da sua alimentação. Alimentos proteicos não substituem um prato com arroz, feijão e carne, nem substituem café da manhã com pão integral, ovo e queijo. Agora me conta, qual outro produto você viu por aí que estão adicionando proteína? Você tem algum em casa? Pelo menos agora você está bem informado. Assim como ficaram as pessoas que assistiram esse vídeo aqui sobre o real impacto das etiquetas de alto em açúcar, sódio e gordura nas embalagens. Será que alguém realmente deixa de comprar produtos por causa dessas lupinhas? Um grande abraço. Proteína é só um dos muitos nutrientes que precisamos. Então diga, olá ciência. Bem, o vídeo foi esse. Eu gostei desse vídeo, né? Espero que as minhas pausadas aqui tenha contribuído para o conteúdo, né, do vídeo, agregado conhecimento e agregado valor. Mas no geral eu gostei. O vídeo é muito bom, né? É válido, tá? Se vocês quiserem assistir o vídeo completo, vai lá no canal do Olá Ciência, no canal do Lucas, e assista o conteúdo lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal, isso ajuda muito, vocês não têm ideia de como isso ajuda de verdade o meu trabalho. Se vocês têm alguma curiosidade, querem fazer alguma pontuação, né, deixe aqui nos comentários também que eu respondo na medida do possível. E entrem no meu canal de nutrição e metabolismo, meu grupo de estudos, né, que eu produzo conteúdo lá sobre nutrição esportiva e conhecimentos dessa área. E me sigam também no Instagram, tá bom? É isso, o jabá foi feito. Um abraço a todos e até a próxima.